Nós vamos fazer agora essa base redonda em ponto baixo centrado. Essa base, ela vai servir de padrão para qualquer cesto redondo que tu venha fazer. Se tu quiser um cesto maior, tu vai aumentar o número de carreiras, e se tu quiser um cesto menor, tu irá diminuir o número de carreiras. Então, esta é uma base padrão, basta adaptá-la. Vamos lá, então? Para iniciar essa base, nós vamos colocar 6 pontos baixos dentro de um círculo mágico. Eu deixo aqui uma pontinha de uns 10 centímetros, mais ou menos, de fio. Venho, faço o meu círculo mágico, certo? Travei, coloco 6 pontos baixos aqui dentro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos baixos, mais aquele primeiro pontinho que nós utilizamos para travar esse círculo, são 7. Nós vamos utilizá-lo como ponto baixo também nessa primeira carreira. Então, com os 7 pontos dentro, com o indicador e o polegar, tu segura aqui o último ponto feito, ó. Feito isso, tu vem, pega a sobrinha de fio e puxa, para fechar esse buraquinho aqui central. Repita isso até que feche completamente. Repita quantas vezes necessárias, tá? Ó, fechando, a minha já tá bem fechadinha, tá vendo? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a agulha de fora para dentro, dentro dessas duas alcinhas, as duas primeiras alcinhas que se formaram com os pontos baixos que eu fiz, tá vendo? Vou pegar essa laçada e vou puxá-la lá para trás. Puxei, deixo ela lá em espera. Venho, ajeito o trabalho com as mãos, acomodo os pontos, é muito importante isso, para que essa emenda não fique nem muito apertada, nem muito folgada, senão vai ficar cicatriz, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou introduzir a agulha por dentro daquele primeiro pontinho que nós utilizamos para travar o círculo mágico, tá? Por dentro dele, ó. Fiz isso, venho, pego essa sobrinha de fio aqui, passo por cima do fio que está sendo trabalhado, olha só, passei por cima, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente, ficando assim com uma laçadinha desse lado e uma laçadinha do outro lado. Passo a agulha por entre as duas, ficando com as duas aqui, ó, na agulha, pego o fio que vem do novelo, puxo de uma vez. Então, eu tenho a minha primeira carreira finalizada e o primeiro ponto baixo centrado agora da segunda carreira. Por que centrado? Porque ele passa pelo centro, por dentro do ponto base, tá ok? O padrão dessa segunda carreira será o seguinte: nós temos 7 pontos baixos aqui, certo? Para cada ponto baixo, eu vou fazer um aumento, totalizando 14 pontos baixos na segunda carreira. Então, como é esse aumento? Ó, eu inicio com um ponto sozinho. Aqui no segundo ponto, eu venho e faço 2 pontos. 1, 2, certo? No próximo ponto, a mesma coisa, ó. 1, 2. São 2 pontos baixos centrados para cada ponto de base. Só esse primeiro que eu fiz sozinho, vocês vão entender o porquê lá no final, tá bom? Vou repetir isso durante a volta toda do trabalho até chegar no fim da carreira, totalizando os 14 pontos baixos que eu preciso aqui. Chegando aqui, ó, no final da segunda carreira, veja bem, eu fiz um aumento para cada ponto base, sendo que esse primeiro eu havia feito sozinho, foi o único que eu fiz sozinho. Por quê? Esses aumentos eu sempre gosto de fazer no fim da carreira, nunca no início. Então, olha aqui, ó, fiz o aumento, agora eu venho aqui e coloco um ponto junto com aquele que estava sozinho inicialmente. Por quê? Porque assim, aqui fica mais juntinho e eu preciso que ele fique o mais juntinho possível. Se eu deixar para fazer, se eu fizer o aumento na primeira carreira,
Quando chegar aqui no final, ele fica mais separadinho e não fica, o acabamento do trabalho não fica tão bom, tá bom? Então, ó, segunda carreira, fiz o último ponto junto com aquele primeiro sozinho, fechando um aumento para cada ponto base, totalizando 14 pontos baixos centrados. Venho o fechamento exatamente o mesmo, tá, gente? Eu vou fazer mais uma vez para que vocês fixem bem. Agulha de fora para dentro, tá? Na minha direção, eu introduzo por baixo daquelas duas alcinhas formadas pelo primeiro ponto baixo centrado que eu fiz aqui na carreira anterior, tá? Ó, passei por baixo. Pega essa laçadinha, puxo ela lá para trás. Puxei. Venho, acomodo bem os pontos para que essa emenda fique bem perfeita. Ó, tá acomodadinho os pontos. Agora eu venho com a agulha, veja bem, eu passei a laçadinha para trás aqui, tá vendo, ó? Bem aqui. Eu vou introduzir a minha agulha um ponto antes de onde eu passei a laçadinha, tá? Introduzi a agulha, puxei o fio que vem do novelo, ficando com uma laçada de um lado e outra laçada do outro. Passo a agulha por dentro das duas, fio que vem do novelo, venho, puxo e faço o meu primeiro ponto baixo centrado da terceira carreira. Nessa terceira carreira, a gente vai trabalhar com o seguinte padrão: um ponto só, um aumento, um ponto só, um aumento, tá? Então, nós iniciamos com um ponto só. Sempre lembrando de pegar esse fio, essa sobrinha de fio, e passar aqui por cima do fio que está sendo trabalhado, tá bom? Então, ó, fiz um ponto só, agora eu vou vir fazer o meu aumento. Fiz o aumento, que são 2 pontos baixos centrados para um ponto de base. Venho, faço um ponto só, ok? Próximo ponto, aumento. Tá? Então, nós vamos seguir esse padrão de um ponto só, um aumento, um ponto só, um aumento, até finalizar toda essa terceira carreira. Chegando aqui no final da terceira carreira, tá vendo? Eu iniciei com um só e finalizei com um aumento. Então, o padrão que eu precisava fechou com perfeição, tá bom? Ó, percebam que aqui os meus pontos já ficaram juntinhos, tanto o primeiro quanto o final. Então, eu não preciso fazer muita força para fechar esse acabamento aqui. Acabamento é o mesmo que nós fizemos anteriormente, sempre lembrando de acomodar os pontos, tá? Com as mãos. O fio de malha, ele é extremamente maleável, então tu consegue moldá-lo com as tuas mãos conforme tu vai tecendo a peça. É muito importante, conforme tu vai tecendo, já vai dando molde com a mão para que ela cresça assim bem perfeitinha. Iniciando a quarta carreira. Quarta carreira eu fiz o fechamento da forma que eu ensinei anteriormente, tá? Quarta carreira vai ser o seguinte padrão: 2 sós, um aumento, 2 sós, um aumento. Só que observe que uma coisa bem importante nessa carreira, que é o seguinte: tá vendo aqui onde está o aumento? Onde está o aumento, eu vou colocar ponto sobre ponto, que vai ficar os dois sozinhos, tá? Ó, os dois sozinhos. Como eu iniciei com um sozinho aqui já, então esse início ficará com 3 sozinhos. Lá no final, a gente vai fazer aquele esquema de botar o aumento aqui junto e vai bater certinho, tá bom? Então, para iniciar essa primeira, segunda, terceira, quarta carreira, eu fiz 3 pontos sós. Aqui onde ele tá sozinho, na carreira anterior, eu venho e faço o meu aumento, que é 2 pontos baixos centrados dentro do ponto base, sempre dentro, tá, gente? Agora, aqui no próximo, onde eu tenho um aumento na minha base, eu venho e faço aqueles 2 pontos sós, que daí fica ponto sobre ponto, tá? Como aqui ele tá sozinho, eu venho e faço o meu aumento, ok? Então, o padrão dessa carreira seria 2 pontos sós, um aumento, 2 pontos sós, um aumento, e assim até nós finalizarmos ela. Chegando aqui no final da quarta carreira, veja bem o padrão.
2 sós, um aumento, 2 sós, um aumento. Como aqui nós tínhamos iniciado com um só, o aumento eu vou colocar aqui junto dele, ó. Botei o aumento, tá vendo? Dessa forma eu não quebrei o padrão, eu segui exatamente o padrão que eu precisava. Se você distribuir os aumentos da forma que eu tô explicando aqui, ele fica um círculo perfeito, fica muito lindo, o acabamento fica muito bonito, facilita a subida do cesto para ele subir bem retinho, tá bom? Se tu coloca aumento sobre aumento, ele vai ficar torto, ele não fica redondinho assim, tá ok? Então, o fechamento invisível, conforme eu ensinei nas carreiras anteriores, puxei lá, acomodei bem. Essa sobrinha aqui inicial, passo por cima do fio que está sendo trabalhado, tá vendo? Passei por cima. Introduzo a agulha aqui um ponto antes de onde eu passei a laçadinha e puxo o fio que vem do novelo, ficando com uma laçada fora e uma laçada dentro, tá? Introduzi a agulha nas duas, puxei. Então, primeiro ponto baixo centrado da nossa quinta carreira. Nessa quinta carreira, o padrão será o seguinte: 3 pontos sós e um aumento. Eu vou iniciar com 1, 2, certo? Iniciei com 2 pontos sós. Aqui no terceiro, eu já farei o meu aumento. Por quê? Porque se eu fizesse 3 pontos sós e um aumento aqui, o meu aumento ficaria em cima do aumento da carreira anterior. E isso faria com que o nosso fundo ficasse torto, não ficasse redondinho assim, tá? Então, para essa quinta carreira, eu iniciei com 2 sós e botei o aumento. Agora, eu vou seguir o padrão que eu preciso, que são 3 sós, 1, 2, 3 e o aumento. Ó, o aumento não ficou em cima de aumento, ele ficou em cima do ponto baixo da carreira anterior. Venho aqui, faço mais 3, 1, 2, 3, tá vendo? Venho aqui e boto o meu aumento. E eu vou seguir esse padrão de 3 pontos sós e um aumento até fechar essa quinta carreira. Então, finalizando aqui a quinta carreira, veja bem, lembra que o padrão aqui é 3 sós e um aumento, né? Só que aqui eu comecei com 2 sós. O que que eu farei agora, ó? Vim seguindo o padrão, 3 sós, um aumento. Agora, eu farei um ponto, apenas um ponto. O último ponto, né, da carreira, juntando com os dois que eu já havia feito, fica 3. Então, ficou 3 aumento de um lado e aumento do outro. O padrão ficou bem certinho, não foi quebrado nenhuma única vez, tá? Para esse trabalho aqui, para essa peça, eu farei apenas até a quinta carreira. Mas caso vocês queiram um cesto maior, vocês vão seguir nesse padrão e vai aumentando. Se vocês quiserem menor, vocês diminuem o número de carreiras aqui, tá bom? É só adaptar essa peça, essa base, para o tamanho da peça que tu quer fazer. Para o acabamento dela, nós faremos o seguinte: da mesma forma que tu fez o fechamento invisível nas outras carreiras, tu vai pegar aqui, ó, puxou lá para trás a laçadinha, certo? Só que agora, em vez de tu introduzir a agulha por dentro do ponto baixo centrado, tu irá introduzi-la por baixo do corpo dessa laçada que tu puxou lá para trás. Ó, tá por baixo do corpo da laçada. Introduziu aqui, introduziu dentro da laçada, certo? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Pego o fio que vem do novelo e puxo de uma vez só, ok? Agora, o que que eu vou fazer para esse acabamento? Eu vou fazer um acabamento em ponto baixíssimo. Como eu vou fazer isso? Eu vou introduzir a agulha por baixo daquelas 2 alcinhas formadas pelo ponto baixo centrado que nós fizemos, pego o fio que vem do novelo e puxo de uma vez só, tá? Próximo, introduzi,
peguei fio que vem do novelo, puxei. Olha que facinho. Muito fácil e rápido, tá? Apenas tome os seguintes cuidados. Ao introduzir, é sempre por baixo das duas alcinhas, tá? Na hora que tu puxar o fio do novelo aqui, ó, toma cuidado para que ele sempre esteja do mesmo tamanho que no ponto anterior, ó. Veja bem, eu puxei aqui, venho, puxo o próximo. Acertei mais ou menos o mesmo tamanho, venho, puxo o próximo. E assim vai. Por quê? Se ele estiver muito grande, olha só o que acontece. Tá vendo? Deformei o meu acabamento. Da mesma forma que se ele estiver muito apertado, vou apertar bem aqui, ó. Eu venho e continuo... Opa, desculpa. Escapou. Eu venho e continuo fazendo. Veja bem como deformou aquela sequência que estava bem bonitinha. Então, tem que cuidar para ele não ficar nem muito largo, nem muito apertado. Tem que ficar o suficiente para tu introduzir a agulha com uma sobrinha. Olha só. Introduzir a agulha com uma sobrinha, venho e vou fazendo a carreira em ponto baixíssimo para o acabamento dessa base, ok? Eu vou fazer isso durante toda a volta até nós chegarmos aqui no fim. Ó, eu dei a volta quase completa em ponto baixíssimo. Olha que lindo que fica esse acabamento, tá vendo? Todos os pontinhos do mesmo tamanho. Isso é bem importante para que fique bem perfeito o acabamento do seu trabalho. Então, eu venho fazendo ponto baixíssimo até o penúltimo ponto. Veja bem, aqui está o nosso primeiro ponto baixíssimo. Aqui será o último e aqui nós estamos no penúltimo. Venho aqui no último, introduzo por baixo das duas alcinhas, só que em vez de eu puxar o fio que vem do novelo, lembra aquela sobrinha de fio que a gente estava conduzindo ela aqui para cima? Eu vou puxar ela, tá? Não o fio que vem do novelo, ela. Olha só, puxei ela, passei por dentro e vou puxá-la de uma vez só. Puxei tudo, certo? No último ponto baixíssimo. Feito isso, eu introduzo a agulha de cima para baixo, olha só, de cima para baixo, nesse primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Pego essa sobrinha de fio aqui, puxo lá para cima, certo? Agora, eu venho lá de fora para dentro, né, para o meu sentido, introduzo a agulha e eu passo ela por dentro do último ponto baixíssimo que nós fizemos. Olha só, passei por dentro, tá vendo? Pego essa sobrinha de fio e puxo aqui para trás. Dessa forma, eu vou simular um ponto baixíssimo falso aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar padrão com todos os outros já existentes. A emenda não ficará aparente. A emenda fica bem perfeitinha, não aparece emenda, tá bom? Então, essa é a nossa base em ponto baixo centrado. Olha só, fica linda, né? Elas ficam muito bonitas. E você vai usar como padrão para todos os cestinhos redondos aí que tu venha fazer. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!